perder, nos convida a enfraquecer, nos convida a humilhar-se ou humilhar-nos diante de todo o nosso próximo, seja quem for. O Espírito de Cristo é aquele que vê no preso, no encarcerado, no estrangeiro, no pobre, na viúva, no órfão, o Deus que queria abraçar e beijar e fazer habitar dentro de si. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se o Espírito de Cristo está em nós, e nós morremos por ele, por causa dele, por causa de suas palavras, se nós renunciamos os nossos valores naturais, ou valores morais até, por obedecer e por seguir a Jesus Cristo, e esse Espírito habita em nós, a promessa é gloriosa. Aquele mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo também nos revivificará em espírito, e assim habitaremos para sempre com o Senhor. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e a pedra de esquina, a rocha de escândalo, a pedra fundamental e o único fundamento do cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo, nem Cristo sem cruz. Não estamos falando do simbolismo físico de uma madeira ou de um madeiro. Estamos falando da realidade cruz, realidade renúncia, realidade pobreza, realidade sofrimento por amor das almas. Cristianismo sem Cristo e Cristo sem cruz não traduz o Espírito de Cristo conforme as Escrituras. Precisaremos muito compreender o que significa Cristo, seu poder, seu exemplo, seu Espírito, suas leis, e há o maior número de figuras possíveis para podermos transmitir um verdadeiro cristianismo e penetrar nas grandezas tanto de Deus como dos homens. Precisamos compreender as fraquezas humanas, porque se não conhecermos as fraquezas dos homens, jamais conseguiremos conduzi-lo de volta à fortaleza que está em Deus. E muitas vezes nós nos recusamos a olhar para as nossas próprias fraquezas que nos foram dadas como instrumento de aula, nos foram dadas como instrumento de aprendizado para sabermos lidar com as fraquezas dos nossos próximos. E precisamos desse Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é fazer-se tudo para com todos, para por todos os meios salvar algum. É fazer de si mesmo uma linguagem acessível a todas as inteligências, a todas as pessoas, a todas as capacidades espirituais. Em Cristo, você pode tornar-se o homem mais sábio da face da terra e o mais indouto de todos, contanto que depois disto você tenha uma alma salva para apresentá-la a Deus. Precisamos conhecer todas as ações e reações dos homens diante da verdade de Deus. E isto só é possível se tivermos o Espírito de Cristo. Ele permanece, mesmo que todas as linguagens e capacidades e dimensões e formas de vidas e interpretações aconteçam. Cristo crucificado permanece a maior e a mais importante de todas as mensagens. Cristo veio até nós, ou seja, Deus aniquilou-se tomando forma de Cristo, ou seja, vítima, sacrifício, oferenda, pagamento, restauração de tudo quanto fora perdido por causa da capacidade e condição espiritual religiosa do homem. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristo é alguém que pode receber, é alguém que pode aceitar todas e quaisquer nomeações,
sem perder sua dignidade e poder de salvação. Em um Cristo cabe-se todos os nomes que se nomeiem, porque foi levantado para isto. Usaremos algumas expressões fortes para compreendermos o que é um Cristo. Está escrito que uma espada traspassaria a um coração cheio de amor. Estamos falando do coração da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu coração seria traspassado por uma espada de muitas dores, para que muitos compreendessem o que significa um Cristo. Os nossos corações também devem estar expostos, colocados à disposição de Deus, para que muitas espadas os traspassem, para que alguém possa compreender o que é um Cristo. O sentimento de muitos corações depende do nosso sangue derramado, das nossas lágrimas, do nosso nó na garganta, para que compreendamos que Cristo é contraditado. Queremos ser cristãos? Queremos. Confessamos ser cristão? Confessamos. Mas queremos ser contraditados? Possivelmente não. Queremos o sofrimento? Possivelmente não. Queremos o aniquilamento de nós mesmos, a diminuição de nós mesmos? Talvez não. Mas, se não tivermos esse Espírito de Cristo, não somos livres. Poderemos ser do universo, poderemos ser da sociedade, poderemos ser da igreja, poderemos ser da família, poderemos ser de muitas coisas e muita gente, mas se não tivermos o Espírito de Cristo, não seremos de Cristo. E para sermos cristãos, precisamos principalmente ser de Cristo. Cabe na pessoa de Jesus Cristo os termos absurdo. Um homem inocente sendo crucificado no lugar de pecadores é um absurdo. Um Cristo é o absurdo de Deus. Um Cristo é quando Deus se manifesta na sua anormalidade máxima. Olhar para um Cristo no Calvário e reconhecer que Ele é Deus é chamar e intitular Deus de anormal. No Calvário estava toda a anormalidade de Deus. Cristo é ser alquebrado. Todos nós nos regozijamos e fazemos festa com um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o homem que andou sobre as águas, o homem que atravessou o mar vermelho, o homem que curou o cego de nascença. Mas o Espírito de Cristo nos convida para o alquebrado, para o abandonado, o atacado, o coitado, o contraditório e o desonrado. E precisamos dessa verdade em nossas vidas. Espírito de Cristo é poder participar do mesmo pão e do mesmo sangue. Mas isso não é as nossas solenidades formais no momento de nossas ceias. É a verdade de ser desprezível, diminuído, desprotegido, desamparado, destarte, destemido, ou seja, desestimado e escandalizado. Esta é a verdade ceia, esta é a verdade sangue, esta é a verdade pão repartido. Precisamos, mas precisamos encarecidamente desse Espírito de Cristo que nos leva a ser lembrado por Deus quando esquecido de todos. Cristo é a extravagância de Deus. Me permitam dizer que uma vez eu vi uma oração, quando alguém meditou profundamente no Calvário e viu o que Deus fez para se fazer entender em amor para com os homens, na sua oração clamou a Deus e disse: não precisava isto, não, Deus. Não precisava tudo isto, não, Deus. Porque tanta coisa, Deus não precisava ser assim. Calvário, para aquela pessoa,
para aquela alma era uma extravagância de Deus. Deus extravagou em amor, Deus extravagou em tolerância, Deus extravagou em demonstração de vontade no Calvário, para compreendermos o que significa cristianismo. Cristo é extravagância. Cristo é ser extraordinário. Jamais em tempo algum alguém se levantará acima dele em qualquer situação. Frágil. Até hoje a humanidade não entendeu quando ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani. A humanidade, quando olha, ainda vê fraco, débil, indeciso e temeroso, mas jamais um Cristo e um Cordeiro foi tão forte do que no momento em que disse: não se faça a minha vontade, mas a tua, passa de mim esse cálice, Deus meu, por que me desamparaste? Porque apesar de tudo isso, apesar de Cristo, que é ignomínia, queda, fraqueza, nada, apesar de tudo isso, ele disse: está consumado. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristo é ser humilde. E me permita, eu sempre repito essa mesma palavra dessa mesma forma: humilde não é aquele que não tem nada. Humilde é aquele que tem muitas coisas e pode abrir mão delas para alcançar alguém que não tem. Quem nada tem, quem nada possui, não consegue ser humilde. Humilde é aquele que consegue ser até um rei e se faz plebeu para alcançar um outro. Ser Cristo é ser humilde, indesejado. Porque se nós evangélicos, porque se nós mensageiros passássemos a realidade crucial da mensagem da cruz, Jesus Cristo certamente ainda seria rejeitado por um número bem maior de pessoas. Ele disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor Jesus disse: muitos chamados, poucos escolhidos. Trataremos ainda na segunda parte sobre o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É ser insultado, é ser inconveniente. Quantas vezes, por amor do Evangelho, precisamos ser inconvenientes? Até mesmo na certeza da inconveniência da nossa palavra, da nossa presença, da nossa vida, precisamos, por amor às Escrituras, por amor às almas, sermos um pouquinho inconvenientes. Jamais gostaríamos de ser injuriado, mas um Cristo que não é injuriado não é Cristo. Julgado, estamos expostos ao julgamento de todas as pessoas. O próprio Cristo disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, e recomendou: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mártir. Como estamos sentindo falta destas verdades? Quanta gente foi crucificada, foi queimada, lançada aos leões, às feras, aos gladiadores e às fogueiras por amor de Cristo. O mundo não era digno dele, como está escrito em Hebreus 11. Precisaríamos muito de que Deus nos levantasse como verdadeiros e autênticos cristãos e Cristo, mártires. Um Cristo deve ser modesto,
Mas o caminho que nos apontam, os caminhos que nos apontam as religiões, nos levam à glória humana, à fama, nos levam à elevação, aos elogios humanos. Nem nos lembramos que o Senhor Jesus disse: ai de vós quando os homens vos disserem bem. Um cristão deve ser modesto. Molestado? Quem quer ser molestado? Quem se colocaria à disposição do Senhor para ser molestado, para na sua molestação poder transmitir amor, paciência, fidelidade, temperança, domínio próprio e Deus? Ofendido? Será que um Cristo não se deixaria ofender? Ser Cristo é não se deixar ofender? Não. Ser Cristo é poder ser ofendido e oferecer a outra face. Que outra face? A face humana? Não, um homem natural jamais ofereceria a outra face. Mas se Deus resplandece o seu rosto no rosto dele, se a face de Cristo resplandece no seu rosto, você tem a outra face para oferecer. Muita gente acha absurdo dizer-se que, ao receber uma bofetada no lado direito, oferece o outro. Alguém te bater na face direita, oferece a outra. Amados, a outra face é a face de Cristo que resplandece na sua vida. Sem ela, jamais você terá outro rosto, outra face para oferecer. Ter Espírito de Cristo é saber ser pobre. As Escrituras dizem: aí vem Israel, o teu Deus pobre, ou seja, humilde, montado num jumentinho. As campanhas e mais campanhas que nós vemos dentro dos arraiais evangélicos é para prosperidade, crescimento, um emprego ganhando mais, uma posição social mais alta, uma posição política maior. É